Glória a Deus. Deus é um Deus de maravilhas, amém, irmãos? Se coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra no livro de Esther, no seu capítulo 3. Amém, irmãos? Deus tem feito maravilha no meio da tua igreja, e não será enfermidade, não será desemprego, não haverá nada que vai fazer com que você esmoreça daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Os dias são difíceis, mas o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Todos acharam aí do ladinho de Neemias, Esther, do seu capítulo 3, do verso 1, diz assim: Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedada, Agagita, e o exaltou-lhe, pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai: Por que transgrides as ordens do rei? E sucedeu, pois, que dizendo-lhes ele isto dia após dia, ele não lhes dando ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver as suas palavras de Mordecai, e se manteriam-se de pé, porque lhes tinha declarado que era judeu. E vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor, de raiva, porém teve como pouco nos seus propósitos, atentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado que o povo de Mordecai era declarado que o povo era Mordecai, porque por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, é o mês de Nissan, no ano de 10º do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, sorte, perante Amã, dia a dia, mês a mês, até ao 10º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso dentre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todo o povo, e que não cumpre os do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete que sejam mortos e nas próprias mãos dos que executarem a obra. Eu passarei 10.000 talentos de prata para que encontre os tesouros do rei. Então o rei tirou da mão do seu anel e deu a Amã, filho de Amedada, Agagita, adversário dos judeus. Ele disse: essa prata seja sua, como também esse povo, para fazer dele o que melhor for do teu agrado. Amém, irmão? Só quero ler o versículo 14, que diz assim: tais cartas encerravam o translado ao decreto para que proclamasse a lei em cada província. Esse translado foi enviado a todos os povos que se preparassem para aquele dia. Meu Deus e meu Pai, nós nos encontramos na Tua casa, na Tua presença, e sabemos que Tu és um Deus poderoso, um Deus forte, um Deus que dá existência àquilo que não existe nas nossas vidas. E sabemos, meu Deus, que quando tudo está o mais difícil, Pai, o mais escuro, Tu és um Deus que vem sobre a Tua luz, sobre o Teu poder, e faz resplandecer nas nossas vidas a Tua glória, Pai. Que nesta manhã toda mente seja cativa
a Ti, ao senhorio de Cristo, e que todos que adentraram dentro da Tua casa, no Teu templo, Senhor, sejam renovados através do Teu Espírito, Pai. Fala conosco, permanece conosco e fica conosco, em nome de Jesus. Não deixe de sentar sem dar um glória a Deus, um aleluia, no nome de Jesus. Amados irmãos, como introdução, quero colocar aqui rapidamente para você. Durante 4 anos as coisas estavam tranquilas em Suzã. Esther exerceu a sua função de rainha e Mordecai incumbido dos negócios do rei e a sua porta. Então as coisas mudaram e todos os judeus do império viram-se sobre o risco de ser mortos só para satisfazer o ódio de um homem chamado Amã. A cada ano, na festa do Purim, o livro de Esther é lido publicamente na sinagoga e sempre é que o leitor cita o nome de Amã, o povo bate os pés e exclama que esse nome seja apagado. Para os judeus de toda parte, Amã personifica todos aqueles que tentaram exterminar o povo de Israel. Esse capítulo explica por que Amã era um homem tão perigoso. Aleluia. E diz aqui ainda mais, irmãos, os acontecimentos registrados no livro ocorreram entre o 6º e o 7º capítulo de Esdras, durante o reinado de Assuero, Xerxes, o rei Pérsia. O livro trata dos judeus que percorreram na Babilônia e não voltaram para Jerusalém com um pequeno grupo, liderado por Zorobabel. Esdras capítulo 2, o nome deveria de sua personagem principal é Hadassah, Esther, órfã, que se tornou rainha, e Esther é o nome persa. Amém, irmãos? Nós olhamos para esse texto aqui e vemos, muitas das vezes, uma coisa que nós olhamos nesse texto, automaticamente, nós olhamos que muitas das vezes, se nós declararmos que somos, alguém dizer que é judeu, ou se nós declararmos que somos cristãos, como está hoje no mundo, diz assim, o antissemitismo histórico no mundo, que é o preconceito. E nós olhamos e vemos que Deus, Ele é todo poderoso e maravilhoso, só que nós olhamos e temos que ver que essa história não é uma história à toa. O texto diz que Deus deu para o primeiro rei de Israel a incumbência deles matarem os amalequitas, porque o nosso querido Amã aqui, o nosso perverso Amã, e ele é de uma linhagem a qual o Senhor da glória decidiu para que o rei, o nosso querido rei Saul, matasse todos os amalequitas. Mas o que ele fez? Ele achou da sua maneira poupá-los, e Deus fez com que todos eles viessem destruir o povo de Deus. E nós olhamos e vemos, meu irmão, que muitas das vezes aquilo que Deus pede para mim e para você fazer, nós temos que fazer. Nós olhamos e vemos que se ele tivesse destruído, Saul tivesse destruído do povo que era Agag, que era o rei Agag, tanto que isso trouxe consequências para Saul. A partir do momento que Deus deu a incumbência de Saul destruir os amalequitas, e ele não fez, tanto que depois chegou Samuel e disse, o seu reino, a partir desse dia, o seu reino foi tirado de tuas mãos, foi simplesmente por ele descumprir uma ordenança que Deus deu, porque era um povo totalmente contrário ao povo de Deus, inimigo do povo de Deus. E nós muitas vezes entendemos, irmãos, que nós muitas vezes queremos ser bonzinhos, queremos ser Deus, mas muitas vezes Deus fala assim, vai lá, mata, é para você matar, irmãos, porque nisso daqui tudo, isso é história, irmãos, que muitas vezes são ligados em pontos que são cruciais das nossas vidas, e temos que ter isso como mente nas nossas vidas, que ordem dada de Deus é para ser cumprida. E isso fez com que uma das coisas muito importantes na vida de Saul, dele perder o seu trono, por desobediência à palavra do Senhor, porque quando o Samuel chegou diante dele, falou assim, a partir desse dia, tu perdeu o reinado que Deus
tem dado para você. E nós olhamos e vemos, meus irmãos, que passou milhares de anos. O nosso querido Amã aqui, ele não esqueceu que o povo de Deus era inimigo dos amalequitas. E ele era um dos descendentes. É a mesma coisa, meu irmão, quando nós temos um inimigo, ou se surgisse uma guerra, e na guerra, meu irmão, você vai ter que matar. Vão te dar uma arma, vão te preparar ou não, mas você vai ter que cumprir os objetivos que um presidente, um monarca naquele momento, vai te estar dando uma ordem. É matar ou morrer muitas das vezes. E nós temos um inimigo invisível, o inimigo das nossas almas. E a Amã aqui representa Satanás. Assuero representa Jesus, apesar de ele ter sido cabeçudo, naquele ponto de entregar um anel sem fazer pergunta nenhuma para Amã. Nós vemos que muitas das vezes o intuito de Satanás, meu irmão, é matar e destruir o povo de Deus. Você que é crente, eu digo para você, irmão, traga a sua Bíblia. Crente anda com Bíblia na mão. Não queira ser um crentinho que é esperto, porque se a pastora Sônia ou eu sabatinar você aqui, meu irmão, te fazer perguntas, você vai passar vergonha ou não? Nós temos que andar com Bíblia, meu irmão. Enquanto eu tiver, Deus me dê graça. Eu digo porque o bispo Antônio falava assim: Renato, cadê sua Bíblia? Crente anda com Bíblia, meu irmão. Já passou 27 anos e eu não esqueci disso, pastor, porque é a nossa obrigação como crente andar com Bíblia. Não queira ser um crente moderninho. Minha Bíblia está na carne. Não, você tem que ler, meu irmão. Se você não ler aqui dentro da igreja, imagine na sua casa você vai ler. Amém, irmãos? Glória a Deus. E o tema dessa mensagem diz assim: quando nos odeiam sem motivo. Nós olhamos e vemos, irmãos, nesse maravilhoso texto, que Amã, ele tinha apenas uma incumbência na sua vida, de destruir o povo de Deus, destruir o povo judeu. Tanto que Mordecai disse para Esther naquela época: não diga nada, absolutamente nada, da onde é a sua origem, que era judia. Por quê? Porque ele era sábio, ele sabia, meu irmão, ele sabia desde os longínquos tempos que o povo de Deus era perseguido. E uma coisa que muitas das vezes nós temos que entender, irmãos, que Mordecai ali, eu coloquei aqui, uma fé que precisava ser solidada em fé em Cristo Jesus, e era solidada em Deus, porque ele tinha convicção quem era Deus na sua vida, e ele tinha um único motivo, de ser aquele homem que muitas das vezes vai estar sozinho, irmãos. Ele tinha convicção da sua vontade mediante ao nosso Deus. E eu coloquei aqui também: Assuero não lembrou de Mordecai, que livrou o rei de uma conspiração. Nós olhamos e vemos, meu irmão, que Amã não deveria ter sido o homem, aquele cargo, aquele posto. E no mesmo motivo daquele momento ali, que o Mordecai livrou o rei Assuero de uma conspiração para tentar matá-lo, o rei não deu um bom dia, talvez não deu nada, não fez uma perante todo o povo naquela época, mas Amã com certeza foi um homem esperto, que muitas das vezes nós vamos entender e vermos, meu irmão, que o inimigo é astuto nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. E eu coloquei aqui, irmão, qual a relevância de Esther para nossos dias? Muitíssimo, irmão. Nós olhamos nesse texto e não vemos nenhuma menção ao nome de Deus nesse texto, mas nós entendemos e vemos a presença, o poder, a glória do poder do Espírito Santo agindo no meio do povo de Deus. Pode não ter o nome escrito Deus ali, mas Deus se faz presente no meio do seu povo. Amém, irmãos? Deus precisa estar agora em físico corpóreo na sua frente? Não, você tem a presença dele, e ele habita no meio de você. Amém, irmãos? Aleluia. E eu coloquei como oração transição, diz assim: a determinação de Mordecai foi ter convicção em Deus, e ficou sozinho a fazer o certo, e não nos deixa popular. Muitas das vezes, irmãos,
fazer o certo para a glória de Deus não nos deixa popular. Falar aquilo que é verdade, muitas vezes para as nossas vidas, para nos despertar. Nem todo mundo quer ouvir o certo, meu irmão, porque há um pecado dentro de nós que tenta todos os dias querer usurpar a vontade do nosso Deus, mas nós sabemos, irmãos, que Deus está no controle de todas as coisas. Nós olhamos e vemos que esse livro de Esther aqui, ele é bem oportuno para nós, porque é uma luta espiritual, há uma batalha espiritual nas nossas vidas, que muitas das vezes a nossa luta é individual, cada um, não é coletiva. Como a nossa salvação não é coletiva, ela é individual, e as nossas lutas, que a nossa irmã passa na sua casa, eu passo na minha casa, o Juninho passa na casa dele, a pastora Sônia passa na casa dele, a irmã Ana, e todos nós que estamos aqui, irmãos, são individuais. O nosso inimigo é o mesmo, mas as lutas são adversas e inúmeras, mas nós sabemos que só uma pessoa pode resolver a nossa situação, Jesus Cristo de Nazaré, mediante a nossa fé nele, para a glória do nosso Deus, amém? E o primeiro ponto diz assim, os seus antepassados, meus irmãos, e nós vamos olhar e vamos ver que muitas das vezes não é tão fácil nós entendermos. Amã era um agagita, o que pode significar que vinha de uma região do império conhecida como Agag. No entanto também, aleluia, pode indicar que era descendente de Agag, rei dos amalequitas, que lá em 1 Samuel 15:8, tratando-se do último caso, podemos entender facilmente porque Amã odiava tanto o povo de Israel. Deus havia declarado guerra aos amalequitas e desejava que o seu nome e a sua memória fossem apagados da face da terra. Essa história remete tanto ao Êxodo 17, do 8 ao 15. O que eu quero tratar para você, irmãos? Que esse homem tinha os seus antepassados, tinham matado a sua família, tinham lutado contra ele, e nós sabemos, irmãos, e temos que entender, que o inimigo sabe quem você é. A partir do momento que você se desceu às águas, que a partir do momento que nós saímos das garras de Satanás, das trevas, do lamaçal do pecado, e partimos para a sua maravilhosa luz de Cristo Jesus, nós temos um selo, meu irmão, que é espiritual, que está dentro de nós, que é Cristo Jesus. O sangue vertido naquela cruz do Calvário, meu irmão, foi para nos dar liberdade, dar-nos vida, e vida em abundância, no nome de Jesus. E pode passar céus e terra, como a palavra diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, meu irmão. Aonde quer que você esteja, onde quer que você vá, se você disser que você é cristão, que você é lavado, que você é remido, que você é filho do Deus Altíssimo, meu irmão, pode se preparar, que o inimigo vai se levantar contra a sua vida. Mas uma coisa você tem que ter dentro de você, convicção como Mordecai teve, de não se prostrar ao mundo, de não se prostrar às coisas que o inimigo vem impor a nós. Amém, meu querido? Mordecai viu Amã passando, mas em nenhum momento, e nós olhamos e eu coloquei aqui, não se inclinava. O versículo 2 diz assim: e todos os servos do rei estavam à porta do rei, e se inclinavam, se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava e nem se prostrava, meu irmão. Aí que está muitas das vezes, você saber para quem você fala. Às vezes você está no seu serviço, ou você está estressado, alguma coisa na igreja, ou seja, em qualquer área da sua vida, e de repente você abre a sua boca, às vezes você tem a boca meio mole, meu irmão, e você solta alguma coisa. Deduraram Mordecai. No versículo 4 diz assim: e sucedeu, pois, que dizendo-lhes eles isto, dia após dia, não lhe dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque lhes tinham declarado que era judeu. E vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante deles, se encheu de raiva, de furor. Nós sabemos, irmãos, que hoje nós temos uma luta aí. Hoje é Lula e
E muitas vezes as pessoas querem saber em quem nós votamos. Quem que você vota? Você vota no Bolsonaro? Eu falo, voto no Bolsonaro, eu não voto no ladrão. E falo abertamente, irmão. Só que nós temos que entender que nem todo mundo vai querer entender e ouvir quando nós falamos, seja de Bolsonaro ou seja de Lula, ou se falamos de Jesus ou se falamos de Satanás. As pessoas têm lados, e nós temos que termos convicção na nossa vida. Pode ser o nosso trabalho, o seu patrão chegar assim, você é Lula ou você é o Bolsonaro? Lógico que a gente vai falar, eu sou de Jesus, mas nós temos que ter lados e temos que ter convicção nas nossas vidas. E alguém vai falar, você é de Jesus ou você é de Satanás? Nós não estamos na igreja, meu irmão, e não somos um povo que fazemos um culto que é ecumenismo. Deus exige que somente um Deus seja adorado, é o nome dele, o nome que está acima de todo nome, que é o nome do Senhor Jesus Cristo na sua vida. E muitas das vezes vai implicar, meu irmão, da sua convicção em Cristo Jesus, seja lá fora ou seja aqui dentro. Nós temos que ter uma teologia, meu irmão, bíblica, cristocêntrica, que faça você remeter dentro de você todos os dias a verdade e a vontade de Deus nas suas vidas. Amém, irmãos? Por isso que nós temos que saber do antepassados desse homem. O antepassado desse homem é que ele é um descendente amalequita, que odiava, e que o próprio Deus, como diz aqui, queria que fosse exterminado, mas por uma desobediência de Saul, meu irmão, de Saul, que quando Samuel chegou lá, falou assim, viu barulho de gado, viu um monte de coisa, ele tinha pego só os pertences, as coisas boas e levado. A partir do momento, Deus fez aqui, ó, a partir do momento, Saul, o seu reinado acabou. E nós temos que entender, irmãos, a história, que nós temos um inimigo das nossas almas, que é Satanás. Enquanto você estiver sendo na presença de Deus, adorando ao Senhor, meu irmão, você não precisa pular, você não precisa cantar. Eu sou pentecostal, meu irmão, mas eu tenho que ser equilibrado, eu tenho que entender que eu tenho que ter a parte ali, ter o conhecimento da palavra de Deus, e termos o discernimento de entendermos, meu irmão, que o inimigo, ele quer nos destruir, ele quer nos matar, ele quer cessar os nossos lábios, para que nós não podamos glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. O que eu estou te falando aqui não é, você está careca de saber, irmãos, só que você tem que estar, muitas das vezes, disperso, você tem que estar atento e não disperso daquilo que o nosso Deus tem para as nossas vidas. Amém, irmãos? Aleluia. E nós temos que entender que Saul era um benjamita, irmãos. Isso é história, benjamita. E Mordecai era um benjamita. Você pode olhar aqui e ver, irmãos, que Saul não fez aquilo que Deus pediu para ele fazer. Mas você vai ver na história que, aí você vai ver que diz assim, Saul benjamita não destruiu os amalequitas, mas Mordecai também benjamita, está em Esther 2:5, entrou na batalha e derrotou Amã. Muitas das vezes, meu irmão, você vai ter que entrar em batalha, e vai ter que entrar em batalha sozinho, você com Deus, e mais ninguém. É você e Deus, meu irmão. Você vai estar no meio de 1000 pessoas, de 100, sei quantas pessoas, mas você tem que falar assim, Senhor, eis-me aqui. Muitas das vezes é bonito ele falar assim, ó, eis-me aqui, o teu servo ouve. O teu servo ouve, e Deus te fala e fala para você, vai para cima, para a glória do Deus vivo. E aí não tem Renato, não tem pastora Sônia, não tem pastor Vanderlei, não tem evangelista Isaías, não tem ninguém. É você com Deus. Nós estamos numa igreja, estamos em comunidades, mas temos lutas espirituais, batalhas espirituais, para serem travadas, você com Deus, em relacionamento diário com Deus, e mais ninguém. Você pode falar para a pastora Sônia, falar com qualquer irmão que seja, meu irmão, mas o seu tratado vai ser com o Senhor da glória, com o Senhor Jesus Cristo. É com Ele que você tem que se relacionar, é com Ele que você tem que falar, como disse lá a pastora falou sobre a nossa irmã. Só que existe uma coisa, resiliência, tem que exigir de você perseverança. Haverá de você, muitas vezes, aquele peso, mas você sabe que o que Deus quer mais na sua vida, é que você seja uma mulher e um homem de Deus, experimentado nele, para que você conte a sua história e não a história dos outros, para você contar para você, meu irmão, que tudo aquilo que você passou, foi para que o nome do Senhor seja glorificado, no nome de Jesus. Amém, irmãos? O segundo ponto diz assim, a sua autoridade. Esther 3:1 diz assim,
E depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Nós olhamos e vemos, irmãos, que em alguns momentos, entre o 7º e o 12º ano do reinado de Assuero, o verso 7 do capítulo 2 e 16, o rei decidiu nomear Amã, seu primeiro-ministro sobre o império. Observe-se que Mordecai havia salvado a vida do rei e sequer tinha recebido uma palavra de agradecimento, quem dira uma recompensa. Porém, o perverso Amã não havia feito coisa alguma e receberam uma promoção. Eu quero dizer uma coisa que eu coloquei aqui, irmão. Ao longo desta vida, testemunhamos muitas situações que pareciam injustas, mas Deus sabe o que está fazendo e jamais abandona o justo e nem deixa de fora da sua recompensa. Às vezes você vai passar, meu irmão, por injustiça, dentro da igreja, dentro do trabalho, em N áreas seculares. Mas não pensa que você está sozinho, não pensa que você é o coitadinho, não. É o tratar de Deus nas nossas vidas, e glorificar o nome do nosso Deus, porque muitas das vezes ali, irmão, o povo estava para ser destruído, para ser execrado, mas nós olhamos e falamos, meu Deus, eu estou aqui, será que não tem ninguém para me ajudar? Só que nós temos que entender ali, meu irmão, que muitas vezes nós dependemos da providência de Deus nas nossas vidas, e de mais ninguém. O que nós muitas vezes entendemos, que muitas vezes estamos acostumados, porque somos brasileiros e gostamos de ser forgado, é achar que deixamos Deus de lado e olhamos para o homem, que o homem pode fazer. O único que pode fazer nas nossas vidas, mudar circunstâncias nas nossas vidas, é Jesus de Nazaré, irmãos. É só Jesus, e não tem para mais ninguém, porque tem situações, meu irmão, que é só Deus, não é o homem. Você pode falar para o homem, mas quem dá a última palavra nas nossas vidas é Jesus. A palavra diz, passarás os céus e a terra, e as minhas palavras não hão de passar. E nós temos que confiar nisso, meu irmão, que diz assim, é bem provável que Amã tenha usado de bajulação e de lisonjeiras para alcançar esse cargo. Irmão, ele não era um homem tolo, bobão. Ele deve, com certeza, no nosso linguajar, que diz assim, ele deve ter puxado muito o de Amã, deve ter bajulado muito o rei Assuero para conseguir esse cargo. Só que nós entendemos, meu irmão, que a vontade permissiva de Deus, muitas das vezes, é no momento oportuno, não no momento que a gente quer. Deus estava no controle de todas as situações naquele momento, mas o que muito mais nós temos que olhar é a posição a qual Mordecai se encontrava, meu irmão, de não se inclinar às vontades do inimigo. Às vezes o inimigo vai querer impor que você se incline, meu irmão, mas eu falo aqui, filhão, como diz o nosso irmão, levantou uma estátua de 27 metros, para eles vierem, Sadraque, Mesaque e Abidnego, fossem adorar. Eles falaram, pode jogar nós lá dentro. Sabe o que é isso, meu irmão? Convicção em Deus. Convicção em Deus. Você pode estar numa situação adversa, diante de pessoas, é a sua fé em Cristo Jesus que vai mudar a sua situação. Aí não é só bravata de palavras, é a nossa convicção em Deus, porque a partir do momento, meu irmão, que nós temos uma postura diante de Deus, Deus tem a sua postura diante de nós, e fala, esse não tem me negado o meu nome. Aleluia, irmãos, glória a Deus. É isso que nós temos que entender nesta manhã, que injustiça nenhuma, que parece aos teus olhos, aos olhos do homem, para Deus é alegria vinda sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém, irmão querido, irmãos? E nós sabemos que o nosso inimigo das nossas almas, ele é vaidoso, ele tem vaidade, irmãos. Está no versículo, Esther 2, do verso 6, diz assim, e todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, inclinavam-se e prostravam-se perante o rei, perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei.
a respeito dele. E Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei estavam à porta do rei e disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? E sucedeu, pois, que dizendo eles isto, dia após dia, e não lhe dando ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver as palavras que Mordecai se manteriam de pé, porque lhes tinham declarado que era judeu. E vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado do que o povo era Mordecai. Porque isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Isso mostra, meu irmão, a sua vaidade. E nós sabemos que a vaidade destrói qualquer homem. E nós olhamos e vemos que Satanás, quando ele estava lá, Lúcifer, estava lá em cima lá, ele teve a sua vaidade de ser igual a Deus. E nós sabemos que dentro de mim, irmão, dentro da pastora Sônia, dentro do pastor Vanderlei, dentro de todos nós aqui, todos nós somos vaidosos. Você vai falar: não, eu não sou, olha, você está falando uma calúnia. Não, senta com essa bonitinha, senta com esse bonitinho aqui, e senta com qualquer um. Se eu começar a espremer, o pastor Vanderlei me espremer, qualquer um, pastora Sônia, todos nós aqui, meu irmão, nós vamos miar que nem gato. Só que nós temos que entender, irmão, de uma coisa que é bem verdadeiro. E diz assim: Amã não se contentou em ter um cargo elevado e em usar em benefício próprio, também quis o máximo de reconhecimento público e de honrarias, apesar dos povos do Antigo Oriente próximo estavam a costumeiras a oferecer demonstrações públicas de diferenças ao rei, que se públicas em um edito especial em favor de Amã. De outro modo, o povo não se curvaria. Isso quer dizer, meu irmão, que ele exigiu que o povo se inclinasse diante dele, por vaidade. É a mesma coisa, meu irmão, que eu vim pregar aqui, exigir que a pastora venha falar de mim, me elogiar. Você viu minha mensagem? Você gostou da minha mensagem, pastor? Não, meu irmão. Eu estou aqui para um único intuito: glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Essa palavra não é minha, a glória não é minha, o louvor não é meu. A glória é dele, ele não divide com mais ninguém. Tem muita gente, irmão, sendo usado por Deus, mas o inimigo coloca dentro do que está dentro de nós, aquele pecado adâmico. Acha que ele cura porque ele é o cara, ele fala porque ele é o bom. Não, ela toca, ele faz uma coisa porque ele é o bom. Não, a glória e a honra pertencem ao nosso Deus e mais ninguém. Você, sem a presença de Deus, sem a unção de Deus, sem a glória de Deus, você é mais um zero à esquerda. Porque uma coisa, se Jesus Cristo não tivesse vindo para nos resgatar, nos tirar das trevas, das mãos do inimigo ali, o nosso rumo é ir para o inferno, meu irmão. Então, se você canta, se você prega, seja qualquer área no Senhor, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Porque muitas vezes, meu irmão, elogios, às vezes nós falamos: nossa, irmão, você pregou bem, glória a Deus. O inimigo vai lá e tchum, eu estou pregando bem mesmo, eu sou o cara, eu canto bem, eu toco bem, aí eu faço isso, faço aquilo. É porque isso daqui, irmão, é gostoso aos nossos olhos? É, só que nós temos que vigiar, porque o inimigo, o que ele quer é que nós viemos roubar aquilo que é dele, que ele fez desde o princípio, em se querer tomar aquilo que era de Deus e colocar em nós, que é muitas vezes a soberba, a vaidade. E isso nos derruba, meu irmão. Se muitas vezes, quantos homens de Deus que fizeram coisas grandes e maravilhosas e caíram, porque muitas pessoas começaram a elogiar, e o coração dele se encheu. Um homem de Deus, meu irmão, que deixou a vaidade tomar ele, Caio Fábio, era um grande homem de Deus. Ele era o Silas Malafaia na nossa geração agora. Ele tomava a Rede Globo, todo mundo vinha falar com ele, era isso, era aquilo. Mas um dia o inimigo
entrou no coração daquele homem. Ele era um homem de Deus, irmão. Eu não era cristão, e eu via umas mensagens dele, eu falava, nossa, e olha onde ele está hoje. Eu olho também para um homem de Deus, e eu cantei inúmeras vezes a música dele, que é, esqueci o nome dele agora, Kleber Lucas. Obrigado, irmãos. Inúmeras vezes eu cantei as canções desse homem lá com o Bispo Antônio, e você via que era o poder de Deus. Só que o inimigo, meu irmão, ele começa a nos cercar, começa a nos rodear, colocar coisas no nosso coração, e Deus vai nos dando, só que uma hora Deus também deixa, e Ele permite que você possa cair nisso daqui, na vaidade, na nossa soberba, achando que o que nós fazemos é mérito nosso. O mérito é de Deus, pastor. Amém, irmãos? Glória a Deus. E o quarto ponto diz assim, a sua sutileza. Esther 7, 3:7 diz assim: e no primeiro mês, que o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou por isso sorte perante Amã, dia a dia, mês, até ao 10º do mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-los. Se bem parecer ao rei, decrete que sejam mortos, e as próprias mãos dos executores a obra, e eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entreguem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel e deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. Ele disse: essa prata seja sua, como também esse povo, para fazeres dele o que lhe for melhor ao teu agrado. E clamaram, pois, os seus secretários do rei, e no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo isso escreveu aos sapatras do rei, os governadores de todas as províncias, aos principais, os príncipes de cada povo, a cada província, ao do seu próprio modo, e escreve a cada povo sua própria língua. Em nome do rei Assuero escreveu, e com o anel do rei o selou. Enviaram-se cartas por intermédio dos correios de todas as províncias do rei, para que se destruíssem e matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços, velhos e crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, a que eles saqueassem os bens. Tais cartas, encerrada translada do decreto, para que se proclamasse a lei em cada província de translado, foi enviado a todos os povos, para que se preparassem para aquele dia. E os correios, pois, impedidos pela ordem do rei, partiram incontinenti a lei, e se proclamou na cidade de Suzã o rei Amã. Se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Dá para você entender, irmão, a sutileza desse homem, de ele fazer tudo aquilo que ele fez, e nós olhamos e vemos, e diz assim: Amã e alguns astrólogos da corte lançaram sorte a fim de determinar o dia para destruir os judeus. Isso mostra uma coisa bem para nós entendermos, meu irmão, que o nosso inimigo é astuto, ele é sutil. Às vezes a gente dá uma vacilada, dá uma moscada, e quando você vê, você está numa teia de aranha, todo preso, amarrado, para que ele possa muitas das vezes nos destruir, nos matar, nos ferir. E nós temos que estar muitas das vezes, irmão, nós temos que estar na presença de Deus, cheio da graça de Deus, cheio da misericórdia de Deus. Nós vamos passar na igreja talvez 30, 20, 40 anos, meu irmão, falando dessa palavra. Só que as maneiras operantes de Satanás é a mesma, meu irmão, de nos destruir. Hoje nós não podemos falar de religião.
A internet é muito boa, meu irmão, mas essa praga, muitas das vezes, nos impossibilita de falarmos muitas coisas. Nós não podemos falar mais de religião. Tem hora que dá vontade de desligar esse negócio aqui e falar verdades que nosso povo de Deus temos que ouvir, porque hoje você pode falar tudo sobre nós cristãos, mas não podemos falar do contrário deles, não é verdade, pastora Sônia? Podem falar de tudo de Jesus, mas vê se vão falar de Maomé, vê se vão falar dos muçulmanos, mas de Cristo, mete um pau, falam o que for. Isso é para você entendermos, meus irmãos, que, como eu coloquei no começo aqui, o antissemitismo histórico no mundo é até hoje. Há um preconceito. Você não sabe, meu irmão, para você eu vou dizer uma coisa bem clara, você não sabe o que é preconceito racial. Eu sei. Você que talvez que seja branco não sabe o que é preconceito racial. Você sabe talvez se você é gordinho, se você é isso, aquilo, mas preconceito racial, não venha discutir comigo preconceito racial, irmão, porque eu sou negro e eu sei, e já passei sobre o que é racismo. Eu sei o que é isso. Quem é judeu sabe o preconceito. Hitler tentou destruir todos os judeus. Isso quer dizer o que? Antissemitismo, ódio sobre o povo judeu. E o mundo aí fora nos odeia, meu irmão. Fala na sua empresa que tu é cristão. Fala para o teu chefe que tu é cristão. Ou faça de qualquer coisa. A internet é muito boa, meu irmão. Mas nessas horas, essa praga deixa de você falar as verdades que nós temos que falar dentro da igreja. Tem coisa que tem hora, pastora Sônia, tem que desligar isso aqui e falar para nós dentro da igreja. Porque às vezes nós estamos tão comunicados, queremos expor para os outros. Mas tem coisas que às vezes nós temos que chamar e falarmos isso. Porque a verdade é uma só, irmãos. Tudo vem sobre nós que somos cristãos, mas há de nós cristãos falarmos alguma coisa a respeito deles, para ver o que acontece. Isso é para nós entendermos, irmãos, que nós não somos mais bobinhos, acharmos que estamos no país laico, estamos, meu irmão, laico para eles, para nós não, para eles tudo, para nós nada. Isso é para você entender, meu querido irmão, que uma coisa que eu aprendi nessa vida, Deus é Deus, homem é homem. Enquanto você for cristão, enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja, meu irmão, continua firme. Não deixe, a sua fé não pode ser relativa. Aqui, meu irmão, que nem tem a Bíblia, ela não pode ser relativa para você. Ela tem que ser completa e ser dita como ela é. É que nem a Constituição. Não é que nem aqueles que dizem pregar a Constituição e há uma Constituição relativa. Não existe democracia relativa. Democracia, ela é por um em todo. Amém, irmãos? E uma coisa que nós temos que entender, que Amã tinha, que é o último ponto, meu irmão, sua apatia por nós. Apatia é falta de interesse, falta de vontade de olhar para você, com os mesmos olhos, que muitas vezes, meu irmão, você gostaria de que eu olhasse para você da melhor maneira, mas muitas vezes você olha da sua pior maneira, do seu ser para mim. Você quer que eu diga que você é lindo, maravilhoso, que eu quero ver você lá na glória, mas tem gente que eu não gosto dele, eu não gosto dela, eu não sei que eu não vejo nisso, meu irmão. Eu coloquei uma coisa aqui, eu coloquei aqui, Amã foi capaz de enviar a ordem de execução de milhares de pessoas inocentes, depois de sentar-se para banquetear com o rei, e declarar a mais cruel face sua. Ele mandou executar e depois foi beber com o rei, irmãos. Era como as pessoas que o profeta Amós descreveu: vós que bebais vinho em taça e vos ungis com as mais excelentes óleo, está na Bíblia lá em Amós, irmão, mas não vos alegrais com a ruína de José. Amós 6,6. Porém, no final das cartas, Amã havia, na verdade, selado a ordem para a sua própria execução, irmão, pois em menos de 3 meses estaria morto. Esther 8,9. E eu quero que você, meu irmão, marque na sua Bíblia, ou marque em qualquer lugar, meu irmão, e diz assim: a ciência pode ter encontrado a cura para grandes males, mas ainda não encontrou um remédio para o maior de todos, a apatia dos seres humanos uns para com o outro.
Vou repetir para você. A ciência pode ter encontrado a cura para grandes males, mas ainda não encontrou um remédio para o mais de todos eles: a apatia dos seres humanos uns para com os outros. Isso é, meu irmão, o que o nosso querido Amã tinha em relação ao povo de Deus, e o que Satanás tem contra você. Ele se levantou para matar, roubar e destruir. Se coloque de pé nesta manhã. O tema dessa mensagem, como eu disse, diz assim: quando nos odeiam sem motivo. Às vezes você não fez nada, irmão, para essa pessoa, mas ela te odeia. E eu sou bem categórico, meu irmão, em sempre dizer que você pode falar para mim, belezinha, a sua opinião, e eu vou ficar quietinho, não vou falar nada, vou ouvir você falar. Só que você vai ouvir eu terminar de falar tudo aquilo que eu tenho que falar, goste você ou não. Assim você tem que ser muitas das vezes. Lá no meu trabalho, meu irmão, me fizeram essa pergunta: você é crente, pastor? Falou, você é... Aí falaram de religião. Ah, porque isso aqui tem... Aí ele falou, pastor Vanderlei, eu fiquei quietinho. Eu falei, engraçado, agora você vai me ouvir. Porque se você não gosta de crente, não gosta de Jesus, isso beleza. Eu respeitei desde o início a sua fala, agora você vai me ouvir. Tudo que eu tenho que falar. A pessoa esperneou, meu irmão. Eu falei, despejei tudo. Essa pessoa não tinha argumentação. Sabe o que ele falou? É porque você é crente. Isso que a pessoa falou, pastor Vanderlei. As minhas posições, porque eu era crente. Porque eu era crente, porque isso disso. Então quer dizer, a sua pessoa não é crente, mas ela pode ter direito de fala. Mas eu não tenho direito de contrapor a sua fala. Assim muitas vezes é o mundo aí fora, meu irmão. Se você muitas vezes não tiver a sua posição, mesmo que vá, muitas vezes vão te odiar. O Senhor da glória quer que você marque a posição do nome dele em qualquer lugar que você vá. Você é crente, você é lavado, você é remido. No serviço onde eu estava outrora, meu irmão, lá era proibido falar de Jesus, no nome de Jesus, mas podia falar inúmeras porcarias de lá, de outras religiões, que estava beleza. Isso é parcialidade, pastor André? Não, irmãos, é para nós entendermos, meu irmão, que a política dentro da igreja Abba Pai, a política no mundo todo, meu irmão, e nós temos que entender que o mundo aí fora, eles gostam de nos acusar, mas quando nós refutamos aquilo que eles querem refutar contra nós, eles não aceitam. Isso nós vivemos nos dias de hoje, amém? Bendito Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, por essa palavra. Obrigado pela vida dos teus servos, meu Deus, pela essa palavra, por esses homens de Deus, Esther, Mordecai, e muitos judeus, Pai, que lutaram, meu Deus, pela sua própria vida, por uma injustiça, por um homem, meu Deus, que através dos teus antepassados, meu Deus, desde hoje nós como os crentes, através de Satanás, que nos odeia, Pai, e que tenta perseguir o povo de Deus, nós clamamos e bendizemos o teu santo nome, Pai, que nunca nos falte a fé, que nunca nos falte, Pai, a resiliência, meu Deus, de poder adorar em meio às lutas, em meio às batalhas, em meio às guerras, e não há enfermidade, Senhor, não há adversidade que vai poder parar o povo do Senhor, Pai, porque nós estamos nos dias a qual o Senhor poderá, Senhor, manifestar o teu santo nome, a volta do anticristo, Senhor, e nós sabemos que Tu és um Deus que trabalha para aquele que nele espera, meu Deus, dentro da Tua igreja, homens, mulheres, jovens e crianças, que creem no Teu nome, Pai, e o Senhor não os esqueceu, por mais que possa estar passando por injustiças, Pai, humanas, Deus é Deus, homem é homem. Bendito seja o Teu nome, Jesus. Obrigado pela Tua igreja, obrigado pelo Teu povo que está ao redor deste mundo, meu Deus, e que nunca falte a presença do Teu Espírito, e que toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade seja dado ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.